E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo de LeetCode. E dessa vez eu vou estar mostrando como você resolve a questão 21, Merge Queue Sorted Lists. Então, nessa questão, a gente vai receber duas listas encadeadas e ambas estão sorted, isso é, elas estão organizadas do menor valor para o seu maior valor. E o seu objetivo é criar uma lista encadeada que seja uma combinação das duas, de modo que essa propriedade dela estar organizada de ordem ascendente continue intacta. Então aqui você tem, por exemplo, uma lista encadeada formada pelos nodos 1, 2 e 4, com valores 1, 2 e 4, isto é, e aqui 1, 3 e 4. Então, o resultado final, os uns vão começar pelos uns, daí depois 2, 3, 4 e 4. Isso é, a gente vai organizando a lista de modo a ter todos os nodos que tinham em ambas as listas, mas que também estejam organizados de forma encadeada. E isso pode ser feito de uma maneira bem simples, porque a gente. Eu vou primeiro desenhar aqui cada uma das nossas listas, né? E aqui, se não me engano, era 1, 3 e 4. Isso. Meio torta a linha, mas não é necessário que tenha tanta qualidade assim. Então, o que a gente vai estar recebendo vai ser um ponteiro para a cabeça da primeira lista, que a gente vai chamar de L1 para abreviar list1. E aqui a gente vai ter um ponteiro para a segunda cabeça. Então, para resolver isso, note que o primeiro nodo da nossa lista resultante ou vai ser o primeiro nodo da primeira lista ou o primeiro nodo da segunda lista. E isso você pode provar de forma bem lógica, porque esse é o menor elemento da primeira lista e, opa, e esse é o menor elemento da segunda lista. Então, logicamente, se a gente for para a direita percorrendo essa lista, a gente só vai ter valores maiores. E se a gente quiser o menor valor resultante, a gente vai ter que pegar o mínimo entre essas listas. Então, aqui como os dois são 1, não importa muito qual você pegar, mas eu vou escolher o 1 da primeira lista. Então, a gente escolheu o 1 da primeira lista e agora a gente tem que ir para o nodo seguinte da primeira lista. Por que isso? Porque agora que a gente já escolheu o primeiro nodo da primeira lista, a gente não pode escolher ele de novo. Então, agora para a gente comparar os valores, a gente vai ter que pegar o próximo menor nodo possível. E o próximo menor nodo possível vai ser o menor entre a lista 1 e a lista 2. Mas a lista 1 a gente já usou o primeiro nodo. Então, o próximo nodo que a gente vai usar vai ser o menor possível que não seja o que a gente já usou. Ou seja, vai ser o nodo que está apenas uma translação à sua direita. Então, agora que a gente está aqui apontando para esse nodo com valor 2, a gente pode comparar esse nodo com o nodo com valor 1 da lista 2. E dessa vez o nosso resultado vai ser o nodo da lista 2. Então a gente vai ir para cá. E a gente vai também transladar esse nodo 2. Daí agora a gente vai fazer isso de novo e dessa vez a gente vai escolher um nodo com valor 2
e a gente continua fazendo a nossa lista. Nota que uma hora, quando a gente estiver botando os nodos, a gente vai chegar em um ponto em que esse nodo da lista 1, ele vai se... a gente vai usar o nodo que ele aponta e ele vai ir para o next do último nodo, que é um none. Então o L1 não vai estar apontando para nada e a gente vai simbolizar isso com uma barra aqui no ponteiro, né? Como ele vai estar apontando para nada, não tem como a gente comparar, por exemplo, esse 3 do L2 com o nada. Então, quando um deles chegar no nada, a gente vai ter que acabar o processamento, porque a gente não pode continuar essas comparações, porque a gente não pode comparar um nada com alguma coisa. Ou a gente teria um erro de execução. Só que isso resulta em um problema, porque se a lista 1, nesse caso, como ela chegou no nada, a gente não usou todos os nodos restantes da lista 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um while, que enquanto a lista 2, que é a que restou, não chegar no final, no none, a gente vai botando todos os nodos dela um do ladinho do outro. Porque se a lista 1 acabou, a gente sabe que todos os nodos da lista 2 vão ficar à direita dos nodos que já existem, porque eles com certeza vão ser maiores ou iguais ao último nodo da lista 1, já que a lista 1 acabou. E a gente fez a comparação previamente. Só que, se você notar, se a gente fizer isso, pode ser que ocorra o contrário. Pode ser que a lista 2 acabe, ou seja, chegue no final, chegue no nada, antes da lista 1. E se isso acontecer, a gente vai ter que botar os nodos restantes da lista 1. Então, uma técnica muito interessante para você fazer isso de maneira muito elegante e sem precisar de muitos ifs que vão deixar o código todo estranho, é você fazer as duas coisas. Enquanto a lista 1 não chegar no final, a gente vai botando todos os nodos que existem nela. E enquanto a lista 2 não chegar no final, a gente também vai botando todos os nodos que pertencem a ela e ainda não foram. Ora, porque se a lista 1 tiver acabado, quando ele chegar no while L1 não for none, ele simplesmente vai pular essa instrução, porque L1 já é none. E a mesma coisa pensando no sentido oposto, caso a lista 2 chegue no none. E outro detalhe também tem que ser como que a gente vai começar essa lista resultante, né? E isso pode ser um problema, porque se a gente começa uma lista com valor 1, por exemplo, a gente já tem que, no começo, já fazer a nossa escolha, né? Mas isso não pode estar dentro do looping, porque no looping a gente sempre vai ter que dizer qual que é o next da nossa lista resultante e qual que é o novo nodo. Ora, porque se a gente chegar no final e invertendo a ordem, então primeiro a gente cria um nodo e depois cria um next que aponta para o nada, e vai ter que apontar, claro, para um nodo qualquer, a gente sempre vai ter um nodo que não vai significar nada no final. Então, para arrumar isso, eu costumo fazer uma técnica que envolve o que a gente chama de um nodo dummy. Então, em português seria um nodo tolo, ou um nodo bobinho. E a gente cria um nodo com um valor qualquer, tipo 0, e agora a gente faz esse procedimento que eu declarei aqui. Então a gente vai percorrendo as listas e botando o nosso next e o nosso nodo.
o nosso next e o nosso nodo, e assim por diante. E no final, quando a gente quiser retornar o resultado, é só, em vez da gente retornar o nosso dummy, a gente retorna o dummy.next, ou seja, o que está o próximo nodo dele. Assim a gente vai ter uma lista funcional. E como a gente não vai mais ter acesso na memória a um nodo dummy, ele vai ser simplesmente deletado pelo gerenciador de memória, o coletor de lixo, como é chamado. Então, esses são todos os insights que você tem que ter. Podem parecer vários, mas honestamente muitas questões são bem parecidas e é um conceito que você vai ver muito em listas encadeadas. Então, com o tempo, você nem vai precisar de fato pensar sobre essas coisas. Você já vai saber, já que é tão comum. Então, não precisa se preocupar muito com isso. Então, para começar, a gente vai dizer que o result vai ser um list node dummy, né? Então a gente pode passar qualquer valor para ele, mas note que quando a gente não passa valor para ele simplesmente cria um list node com valor 0. Então a gente pode deixar assim para ficar mais legível, que é um nodo dummy. Agora a gente vai precisar de um temporizador para o nosso result, porque conforme a gente vai estar botando nodos no result, a gente vai estar mudando o nosso result, a posição de memória que ele está apontando, já que ele vai apontar para outros nodos. Então é importante que a gente tenha uma referência para a cabeça da nossa lista encadeada final, que a gente vai chamar isso de temporizador. Agora, enquanto a lista 1 não for none e lista 2 não for none, a gente vai ter que, se o valor da lista 1 for menor que o valor da lista 2, então o nosso result.next vai ser list node de list1.val, né? Porque a gente vai estar escolhendo ele para ser o nosso nodo resultante. E também a gente precisa avançar o ponteiro da lista 1. Então list 1 vai receber list1.next. Caso contrário, o nosso result.next vai receber list node list2.vol. E o nosso list2, respectivamente, vai ir para o nosso next. E no final, claro, a gente tem que fazer com que o result também avance, porque ele tem que ir para esse novo nodo que a gente criou para que a gente consiga continuar adicionando mais nodos. E agora é bem simples. Enquanto list1 is not known, a gente vai fazendo isso mesmo. Até para deixar um pouco mais elegante, né, como é Python, a gente pode tirar esses parênteses. Algumas vezes eu me confundo, porque em C eles são obrigatórios, em Java também. Mas enquanto a lista 1 não for none, result.next vai receber list node de list1.vol. E o result vai retornar result.next e list1 vai ser list1.next. Agora a mesma coisa para a lista 2. É a mesma coisa, né? Só que com a outra lista. E chegando no final, a gente vai ter o nosso resultado, mas como eu falei, o resultado agora ele está apontando para o último nodo. Então a gente tem que usar o nosso temporizador. Mas não o temporizador em si, porque ele está apontando para o nosso nodo tolinho, um nodo dummy, né? Então a gente aponta para o nosso next, return temporizador.next. E com isso,
Vamos primeiro rodar o código. É importante você primeiro rodar o código, porque às vezes você fez um errinho bobo, né? Antes de dar o submit. E ele parece ter aceito, mas agora vamos ver se o submit ele funciona. E como era de esperado, ele funcionou. Ele não deu muita velocidade, mas não tem mais a complexidade que fiz. Não vai sair que uma complexidade temporal linear, então não precisa se preocupar muito. E é assim que você resolve a questão 21. Eu espero que tenha ajudado e até mais.